eu sou Luísa, criadora do Ciência Vega, né? Eu sou farmacêutica, também sou terapeuta, mestre em emoções e vegana, né? E unindo todas essas minhas paixões, nasceu a Ciência Vega, né? A Ciência Vega tem esse propósito de realmente auxiliar as pessoas que têm essa vontade de fazer uma mudança na alimentação, né? Passo a passo, com calma, de forma que seja suave. E eu sei, né, como o autoconhecimento tem essa grande responsabilidade de fazer com que o processo seja suave, né? Eu, assim como a maioria das pessoas do mundo hoje, nasci, cresci, aprendi a consumir produtos de origem animal. Acreditei mesmo que não existia nem outra opção. Era simplesmente a opção que existia e era a opção saudável, produtos de origem animal. Mas eu não me sentia confortável, sabe, comendo. Desde os meus 13 anos de idade, aquilo não me causava muito um sentimento positivo. Porque desde muito pequena, sempre fui muito apegada aos meus animais de estimação, sempre fui muito apaixonada por assistir documentários de animais, de natureza, assim como toda criança, né, que tem essa afinidade, essa paixão pelos animais. Então, algo ali me dizia que tinha alguma coisa que podia, talvez não estava bom do jeito que estava. Então, quando eu aprendi que, na verdade, eu tinha, sim, outras escolhas, né, que o consumo de carne e outros produtos de animais não eram necessidade, então eu decidi mudar. Eu simplesmente decidi mudar. Fiz essa mudança alimentar, né? E hoje eu venho aqui querendo começar a conversa, trazer a minha experiência pessoal e tudo que eu já venho aprendendo com toda essa caminhada pessoal e também com tudo que eu aprendi com a ciência, né? Que eu tenho estudado bastante, fiz um mestrado em emoções também aplicados na alimentação. Então, quero trazer um pouco para ajudar as pessoas a entenderem como é que funciona essa mudança de alimentação. Estou só prestando atenção para poder ver aqui também o Instagram, os comentários das pessoas. Tá bom? Estou vendo que estão pedindo para eu falar um pouco mais devagar. Vou falar um pouco mais devagar. Toda mudança, ela é um processo, né? Ela não simplesmente acontece assim. Ela envolve vários aspectos que vão acontecendo, que vão se transformando na pessoa, e aí sim você tem uma mudança efetiva de comportamento. Isso vale para qualquer mudança em si. Eu resolvi, para ficar mais fácil, dividir o processo de transição alimentar em 4 etapas, tá? Para poder ficar um pouco mais fácil de entender. E a primeira etapa, eu chamei essa etapa de a etapa da escuridão, que é onde a gente começa. É assim, um momento onde a gente não tem muito conhecimento, a gente realmente não tem fatos que façam com que a gente queira mudar alguma coisa, sabe? Tipo assim, é como se a gente não soubesse nada sobre as questões animais, sobre sustentabilidade, sobre as questões de saúde, e a gente fica naquele lugar onde a gente realmente não tem a menor noção do que está acontecendo no mundo, ao nosso redor. Essa etapa é uma etapa muito difícil de acontecer uma mudança, sabe? Porque a gente realmente não tem estrutura ainda para fazer algum tipo de mudança. E a segunda etapa, ela é uma etapa já que começa já a ter uma oportunidade de mudança, tá? Ela é uma etapa que eu chamei de etapa de emoções e do choque. É um choque, que é quando a gente recebe aquela primeira informação. A informação sobre alguma coisa das questões animais, ou que está acontecendo nas indústrias e tudo mais, que foi o caso que aconteceu comigo, né? Que aos 13 anos eu acabei assistindo um documentário que falava sobre a exploração animal. E essa fase é a fase que causa um choque, sabe? Tá conseguindo ouvir? Tá todo mundo conseguindo ouvir bem? Estou vendo aqui também no Instagram, tá bom. Então, essa é a fase que a gente tem um choque de saber alguma realidade que a gente não sabia antes. Tá tudo bem, Maria João? E essa etapa é uma etapa onde a mudança pode já acontecer. A mãe está dizendo sim, tá tudo certo, então tá bom. A gente, entretanto, a gente tem um choque. O eco voltou um pouco, mas conseguimos ouvir.
Tem algum som ligado aí? Não? Melhorou. Tá. Então, essa fase do choque, quando a gente tem acesso à primeira informação, é um momento que já convida a gente para uma mudança, né? Já conseguimos levar isso para mudar. Agora, mas a nossa mente trabalha com a gente também com várias estratégias, porque a mente não gosta de mudanças assim, desse jeito, né? Então, a gente tem vários mecanismos na nossa mente que fazem com que a gente diminua essa sensação ruim, consiga, de repente, ignorar os fatos, criar uma história e uma justificativa que expliquem aquele comportamento e que trazem uma sensação boa para a gente. Então, com essas estratégias, a gente acaba conseguindo continuar um comportamento. Tá? Se conseguir driblar essas estratégias da mente, a gente consegue ir para a terceira etapa. Né? A terceira etapa é a do pensamento e das atitudes. Que nesse momento, a pessoa já está com muita informação e ela já espontaneamente até busca saber mais sobre o que está acontecendo. E nesse momento, ainda não tem uma mudança prática, mas a pessoa já está com uma atitude diferente, uma avaliação diferente sobre o aspecto de produção animal, de consumo de carne animal e tudo mais. Então, ela já tem uma avaliação, isso já vai fazendo com que ela queira reduzir, tenha um desejo latente de mudar, tá? E essa é uma fase muito boa, mas é uma fase que as pessoas, naquele primeiro momento, vão encontrar ainda aquelas dificuldades sobre a conveniência, a falta de informação, o desafio das habilidades culinárias que você tem que desenvolver, podem ficar presas em mitos e mentiras assim que a gente acredita, crenças antigas sobre alimentação vegetariana. Então, é um aspecto que tem que realmente considerar muito aqui, que você tem que ir trabalhando com calma para você conseguir fazendo passo a passo e não se desmotivar. E, finalmente, a quarta e última etapa é a etapa onde a mudança acontece, onde você consegue tomar uma ação, né? Onde a consciência, as suas emoções, as suas crenças, os valores morais já não combinam mais com o seu comportamento. Então, isso convida você a realmente agir, você não consegue mais ficar do mesmo jeito, tá? E nesse momento da mudança mesmo, essa quarta etapa é uma etapa que pode ser muito dolorosa, sabe? Para quem passou, eu não sei se tem pessoas aqui ouvindo, se os veganos estão ouvindo, para quem já fez essa transição. Esse momento onde você realmente, efetivamente, não consegue mais consumir nenhum produto de origem animal, não consegue mais... É um momento onde você fica, assim, com muitos conflitos, sabe? Onde começam a acontecer desafios sociais, né? Convivência com as pessoas e convivência com o mundo do jeito que ele é. E principalmente as pessoas que têm uma empatia muito grande pelos animais, pode ser uma crise existencial muito grande para a pessoa passar. Sabe? E diversos sentimentos de solidão, dificuldade de aceitar o mundo que a gente ajudou a construir do jeito que ele é, né? Pode acontecer divórcio, briga em família, enfim. Tem muitos desafios aqui que podem ser muito dolorosos. E aí, nesse momento, onde o autoconhecimento entra nessa história toda, né, Maria João? E como que pode ser o segredo para a gente ser capaz de passar por todas essas etapas e ainda se tornar o processo suave? Então, é esse o momento que, de fato, eu realmente recomendo que as pessoas façam autoconhecimento, porque é muito difícil esse processo sem se conhecer, sem saber o que está realmente acontecendo dentro de você e muitas coisas que fazem com que a gente sofra desnecessariamente, né? Que a gente pode realmente tirar da nossa vida. E a forma como as pessoas vão lidar com os desafios dessa quarta etapa, né? Que é o momento da mudança mesmo, vai estar muito relacionado com a autoestima dela, com a autoestima, com o autoconhecimento, o quanto ela se conhece, com a autoconsciência, quanto ela está consciente sobre as coisas que acontecem com ela e ao redor dela. E então, para mim, assim, o autoconhecimento, ele muda toda a nossa forma de ver o mundo, né? Tudo que a gente se relaciona a partir de então, quando a gente se conhece, fica mais leve. Né? E qualquer mudança fica mais leve quando a gente se conhece, não só a mudança de alimentação. Então, por isso que eu queria muito que você, né, com todo o seu conhecimento terapêutico, aplicando nos processos nas pessoas e em você mesmo, que eu tenho certeza, eu queria que você falasse um pouco mais sobre pontos que foram importantes para você e que as pessoas, de repente, podem aplicar na vida delas, que sejam para transformar a forma delas olharem, as formas que elas podem se olhar e olhar para o outro. Faz um pouquinho sobre o seu
seu conhecimento, uns pontos importantes. Olha, Luísa, para mim, apesar de todas as etapas do rebirthing serem extremamente importantes e, no fim, é um encadeamento, tudo é uma sequência, há 4, para mim, que são essenciais. Um é identificar o nosso trauma de nascimento, a forma como entramos no mundo, qual é a emoção que fica... qual é a emoção que fica impregnada em nós, naquele primeiro momento em que realmente saímos de um estado líquido para um estado não líquido, e que temos a nossa primeira inspiração, qual é o trauma que causa, a dor que causa, se realmente estamos a vir ao mundo com a sensação de que vamos ser bem recebidos e aceitos, ou se não, ou se foi realmente uma concepção e uma gestação complicadas, com um casal que se calhar tinha dificuldades, com uma mãe que se sentia inseguro. Tudo isso vai condicionar na nossa memória inconsciente a forma como vemos a vida. E quando nós conseguimos reviver esse momento, esse trauma, essa emoção, trazê-la ao de cima, é muito mais fácil encarar e identificar, espera lá, que isto realmente é uma memória. É a minha primeira memória, mas eu não tenho que a transportar para o resto da minha vida. A seguir a isso vem a identificação da lei pessoal, a maior mentira sobre nós mesmos, aquilo que nós acreditamos que é a nossa essência e que está diretamente ligada ou à concepção ou à gestação, em que nos traz diversas limitações, desde que eu sou incapaz ou eu não sou amada, e que nós arrastamos isso também ao longo da vida, no caso, por exemplo, de quem é incapaz ao longo da sua vida profissional, quem não é amado ao longo das suas relações pessoais, amorosas ou não. E identificado isso e assimilado também é muito mais fácil depois de reverter esse processo. Vem a questão da criança interior. A criança interior, para mim, a criança interior ferida, para mim fez muito. Foi uma cura identificar essa questão. No meu caso em específico, vou falar muito brevemente sobre isto. A etapa em que realmente a minha criança ficou muito ferida foi na altura da morte do meu irmão. Ele era uma referência para mim, portanto, a lição que eu tirei daí foi que as minhas relações com o masculino seriam sempre de uma perda. E a partir do momento que eu identifiquei que essa emoção eu associava diretamente a uma perda do masculino, foi muito mais fácil a partir daí criar uma vida mais suave. É importante perceber-se que a criança interior é a nossa essência. É a partir é a partir desses olhos que nós vemos o mundo. E quando o vemos de uma forma triste, amarga, é difícil. É muito difícil de seguir um caminho prazeroso. E quando investigamos essa ferida, quando a entendemos, deixamos de a projetar na nossa vida adulta. Este é, quanto a mim, um dos passos fundamentais. No teu caso, por exemplo, relativamente à questão da alimentação, uma criança que compensou sempre as suas perdas com a comida, vai ter que entender que é realmente uma memória e é só uma compensação, não é uma necessidade. E depois, por último, também, muito importante, o perdão. O perdão é para mim, quando se chega aqui, uma das fases mais bonitas, porque eu acho que e é preciso explicar um pouco, desmistificar que o perdão não é para os outros. O perdão não é para quem nos fez mal. O perdão é para nós. Porque o não perdão é uma relação unilateral. É uma relação em que nós nos consumimos, em que nós nos envenenamos, em que nós vivemos ainda em função daquele outro que se calhar até já seguiu a vida e é feliz. Às vezes nem sabe que você está com alguma coisa querendo perdoar ele, né? Exatamente. Portanto, o perdão é o libertar dessa relação energética desgastante e é o grande passo para a nossa liberdade. Portanto, quem nos está a ouvir e se realmente tem situações desse género, pensem nisso.
pensem que é o soltar de uma amarra que só nos traz dores. Portanto, para mim, Luís, estes são os 4 pontos muito importantes de resolver. Para chegar lá, é preciso fazer todo um processo. E todo esse processo pode ser trabalhado na terapia do rebirthing, né? É muito interessante, porque nem todo mundo conhece essa técnica. Para mim, também, como um ponto transformador na minha vida, foi entender que eu tinha essa criança ferida dentro de mim, né? Que todos nós temos. E através dela eu via e vejo todo o mundo do jeito que ele está quando a gente não tem consciência. É a forma como a gente reage. Vou tirar aqui. A forma como a gente reage, projeta muitas das relações que a gente teve no passado, nas relações agora da vida, né? E saber que essa criança se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada, culpada. Ela teve crise de raivas porque ela não conseguiu expressar corretamente as emoções dela. Ela teve muito medo de perder o amor. Eu acho que esse aspecto, eu queria trazer esse aspecto, porque esse aspecto é muito importante nessa mudança da alimentação, né? Esse medo infantil que a gente ainda tem de perder o amor. E como a criança, né? Uma criança sem o amor, ela não sobrevive. A criança depende dos pais, depende do seu cuidador. Então, a gente carrega essa dor, essa ferida dessa criança para as nossas relações atuais como adultos, né? Exatamente. Então, uma coisa que é muito importante é que se a gente fica nessa sensação de que qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente pode ter o risco de perder o amor, a gente acaba não sendo nós mesmos, a gente acaba não conseguindo fazer o que a gente realmente deseja, né? E como, por exemplo, na questão da alimentação, uma mudança de padrão de vida, a mudança de hábitos alimentares pode parecer, dar a sensação de que a gente está rejeitando algo que a família nos ensinou, né? Algo, a forma como a minha família me nutriu. E isso é uma grande ilusão, né? Realmente é uma visão infantil, mas que acontece. E a primeira coisa que eu posso dizer para a pessoa é que mudar não significa rejeitar, né? A gente muda, não tem nada a ver com rejeitar nada. E eu honro e carrego tudo que eu aprendi até hoje, mas a partir de agora eu tenho uma nova consciência, uma outra visão de mundo, e eu mudo, né? Isso não significa que eu rejeito nada. E a gente não é mais aquela criança, né? A gente agora tem a total capacidade de cuidar da gente mesma, até dessa criança que está dentro da gente, cuidar da nossa vida, ter também esse cuidado de, por exemplo, perceber que se a gente, vamos dizer que a gente não tem o amor dos pais, e hoje, a gente, mesmo sem o amor dos pais, a gente sobrevive, se a gente se amar e cuidar da gente, né? Acho que realmente é um lugar muito interessante da gente avaliar essa criança interior e perceber como que ela interpreta as coisas de nossa vida. Aí, Luísa, aliás, tu utilizaste agora a palavra sobreviver, mas a partir do momento em que tu realmente identificas a ferida dessa criança, tu sais da sobrevivência para passares a viver uma vida mais plena, pelo menos, e aquilo que tanto tu como eu vemos aí são tantos adultos difíceis, adultos que muitas vezes nem temos vontade de socializar com eles, mas que não passam de crianças amarguradas, tristes, frágeis, que realmente o que precisam é de ajuda e de identificar a sua dor, que vão arrastá-la pela vida inteira. Verdade, é verdade. É muito importante. E também uma outra questão que eu queria trazer sobre o autoconhecimento e como ele transformou a minha vida, né? Todo esse processo que a gente tem feito, que a gente faz, é sobre perceber que o outro não faz nada com você, né? Nada é pessoal com você. A Marinélia, nossa mentora, fala muito isso. E é verdade, o outro está com a criança dele, com as questões dele, vivendo, interpretando a vida de outro jeito, né? A gente não tem que tomar esse cuidado para não engatar com a criança do outro, que também está ferida. Aí ficam duas crianças machucadas que... E isso é muito importante nesse processo de mudança da alimentação. Eu vou trazer um estudo que eu achei que foi muito bom para eu entender esse meu primeiro momento da mudança e o convívio social. Nesse estudo, ele mostra que quando você muda a alimentação para uma alimentação vegetariana ou se torna vegano,
né? Isso já causa, você não precisa fazer nada, isso já causa um sentimento desconfortável no outro. Aquele outro que está lá naquela primeira etapa da escuridão, que nem acha que tem uma outra opção, a sua mudança faz com que o outro reflita, e ele fica desconfortável muitas vezes. Isso, naturalmente, já faz com que as pessoas tenham mais questionamentos sobre a sua escolha, elas, às vezes, podem ficar agressivas, fazer piadas, enfim, tem vários comportamentos que podem vir desse desconforto para cima de você. E se você não tem essa noção de que não é contigo, isso não é com você, isso é sobre o outro, você pode acabar entrando nessa ciranda, sabe? Do mecanismo de ele está me atacando, então eu tenho que atacar de volta, né? Tenho que me defender. E aí começa uma comunicação de dores e não tem nada de positivo daí, né? Então acho que foi transformador quando eu entendi isso. E pelo contrário, a gente acaba tendo uma compaixão muito maior pelas pessoas quando a gente pensa que nós temos essa criança ferida dentro da gente, que o outro também tem a criança ferida dele, que nós temos a responsabilidade de colocar o limite quando é necessário, mas ao mesmo tempo eu tenho compaixão pelo outro. Eu consigo ter compaixão pelo outro com as questões dele, sabe? É realmente foi muito bom para minha vida essa questão de perceber que nada com a gente, pessoal com a gente. Uma outra questão que eu também queria trazer, não sei se eu estou falando muito rápido, deixa eu ver, não tem ninguém falando nada, então vou continuar. Um outro aprendizado que eu tive, que foi transformador na minha vida, nesse processo também de transição alimentar, né, quando eu vim fazer o mestrado de Ciências em Emoções, eu entendi que as emoções são ferramentas nossas, né? São ferramentas de autoconhecimento. Através das nossas emoções, a gente consegue entender o que está acontecendo na gente, dentro da gente, a gente se conhece, a gente conhece os nossos limites, a gente consegue entender quais são as crenças que a gente não tem nem consciência que existem dentro da gente, sabe? Vou beber uma água, só um minutinho, para dar uma respirada. Então, e a emoção é muito rápida, né? Ela é um impulso que vem automático, que é muito rápido e faz com que a gente queira fazer alguma coisa. Né? Uma questão muito interessante da neurociência também foi entender que a gente nem tem decisão sem uma emoção. O racional não vive sem o emocional, né? A gente não consegue separar as coisas, sabe? E a gente tem que saber observar elas, ouvir, entender o que elas estão querendo nos dizer, né? Que esse sistema que já está pré-instalado dentro da gente para fazer com que a gente entenda mais sobre a gente mesmo. Todas as emoções, elas têm uma função muito importante, não existe esse negócio de emoção boa, emoção ruim. Existem, sim, emoções que causam sensações ruins e causam sensações boas, mas elas têm funções, né? E quando a gente entende a função dela, a gente consegue usá-las como ferramenta, né? Não como uma coisa destrutiva nas nossas vidas. Isso acaba também por ser um pouco como a dor física, não é? Que te vai alertar. Sim. Uma criança que nasce que não sente dor, ela não vive muito. Sim. Ela não vive muito, porque quem vai avisar ela que algo está machucando o corpo dela, né? Ela não vive muito. É bem interessante. As emoções deveriam funcionar para a gente da mesma forma. A raiva, por exemplo, é uma emoção que a gente foi muito... Não sei aqui em Portugal, né? Mas no Brasil nós cultivamos muito essa coisa que a raiva não é boa, a gente não pode ter raiva, engole essa raiva, qualquer coisa do tipo, né? Bota essa bomba para dentro de você. A raiva é uma energia muito forte. É uma energia que prepara você para um ataque, para fazer alguma coisa. Imagina colocar isso para dentro de você. Sabe? Você tem uma explosão. Faz muito mal para o seu... Lógico. Você faz muito mal para o seu corpo fazendo isso, entendeu? E mais interessante também que nesses estudos da neurociência mostram que a raiva, ela, por exemplo, ela é até mais efetiva para ações pró-sociais e mudanças de comportamento do que uma tristeza, por exemplo. Então, por exemplo, um estudo onde as pessoas foram apresentadas as situações de injustiças do mundo, onde alguns grupos se sentiram tristes com o que viram, e algumas pessoas sentiram muita raiva. Depois, ao fim do estudo,
As pessoas que sentiram raiva foram as que fizeram doação, foram as pessoas que fizeram alguma coisa efetiva. Então, a raiva tem um poder de mudança muito grande, sabe? Quando a gente entende isso, a gente começa a escutá-las, né? Escutar, entender, eu tô me sentindo injustiçada aqui, eu tô me sentindo que estão invadindo meu território, eu tô sentindo que me desrespeitaram. O que é que está aí? Né? Você não precisa jogar em cima do outro nada. Escuta o que elas estão te dizendo e por que de repente, o que você tem que comunicar para o outro para você não ter mais essa sensação. Acho que isso é realmente muito importante. Uma outra emoçãozinha que eu queria trazer rapidamente, só porque ela tem ela evoluiu, né, de um lugar de alimentação, mas ela hoje tem um poder no contexto social muito grande, que é o nojo. Acho que vocês chamam de repulsa, ou chamam de nojo também. Chamamos, sim. Nojo sim. também. Então, nojo. O nojo ele evoluiu para a gente evitar contaminações, a gente não ter pessoas doentes que poderiam transmitir alguma coisa para a gente. Mas hoje, como a gente evoluiu como ser humano, a gente tem isso no contexto social muito forte. Então, quando a gente tem, por exemplo, eu tinha olhado por essa vertente. Que bom, Maria. Quando a gente tem essa emoção, por exemplo, um contexto social onde alguma coisa traz um risco à minha integridade, à minha vida, até mesmo na alimentação também, aquilo ali pode ser um risco, mas até a questão social das ideias, alguma proposta ideológica que traz um risco muito grande no que é o meu já, na minha integridade, no que eu acredito que eu não quero mudar, não estou preparada para fazer esse tipo de mudança, então me causa uma repulsa. Eu quero me afastar daquela pessoa, eu quero me afastar daquela ideia, eu quero me afastar até de, por exemplo, de alimentos até, sabe? Mas alimentos que trazem uma ideia. Vamos dizer que eu te ofereço aqui em casa uma alimentação vegana. Se você é uma pessoa que está muito contra esse tipo de mudança, não quer pensar sobre isso, é possível você chegar aqui em casa e não querer nem experimentar. Porque o nojo faz isso. O nojo faz com que a gente nem queira experimentar, nem conhecer, sabe? A gente tem que evitar. Não chega perto. Imagina o animal na natureza que está sentindo alguma coisa que ele sente repulsa. Ele não chega perto, ele se afasta. Ele não vai lá dar uma verificada se realmente é bom ou não. Sabe? São emoções, e diversas outras emoções, eu não tenho como trazer tudo aqui, né? A gente não tem como, se a gente pudesse, a gente ficaria falando de autoconhecimento e emoções aqui para sempre, mas são poderosos quando a gente compreende. Acho que é um convite para todo mundo que deseja fazer qualquer mudança na vida, fazer essa avaliação. Será que eu me conheço de verdade? Como é que está a minha autoestima? Como é que está a minha consciência sobre tudo que acontece dentro de mim? O que minhas emoções estão me dizendo, sabe? E é por isso que eu queria te convidar para falar um pouco sobre o programa que você trabalha, que é o desenvolvimento da autoestima. Sim. Incrível. E queria que você falasse um pouco sobre o que é autoestima e como é que é o trabalho. Sim. Portanto, a autoestima. O que é a autoestima? A autoestima é saber quem é que eu sou e saber e sentir que eu tenho o direito de ser quem eu sou. Sem represálias, sem limites dentro, obviamente, daquilo que são os nossos limites de conduta social, mas que eu tenho direito realmente a ser a pessoa que eu sou. Então, o que é que nós trabalhamos na viagem? Que é baseado, lá está, num trabalho do Bob Mandel, que é um terapeuta que eu gosto muito, que assim me apaixonei perdidamente por ele. E então, são 10 passos, que começa pela autoaceitação, onde nós vamos, isto para mim é o primeiro e é também muito importante, que é nós olharmos para nós, identificarmos as nossas qualidades, os nossos defeitos, perceber o porquê desses defeitos ou dessas limitações que nós temos, aceitá-los, mas depois avançar, aceitar aquilo que somos naquele momento, toda aquela amálgama de emoções, de sentimentos, de características, olhar para aquilo e dizer, sim senhora, eu sou
neste momento, até aqui, mas eu posso realmente evoluir, eu posso mudar, eu não me vou criticar, eu não me vou condenar. Usamos até uma metáfora muito engraçada, que é o facto de na nossa mente, nós encarnarmos portanto, um tribunal em que tentamos defender-nos, acusar-nos, condenar-nos inclusivamente, e no fim daquilo tudo uma pequena percentagem desculpar-nos, mas nunca encontramos uma desculpa à medida da nossa culpa. Então, qual é que é? Às vezes podem-me dizer, então, mas está tudo bem, somos assim, está tudo bem, não é preciso fazer nada. Não, é preciso. Não é resignarmos, é olhar para aquilo e crescer, seguir em frente. Depois, os outros passos, vem a tolerância, que é também importante, porque a partir do momento que temos tolerância connosco, temos mais com os outros. Portanto, e se vivermos... Pois é, né? E o mundo está precisando de muita tolerância, né? Muita Principalmente no momento que a gente está vivendo. Que depois, a partir do momento em que há um relacionamento mais harmonioso connosco e com os outros, já nos leva ao passo seguinte, que é realmente curar feridas antigas. Passamos daí à questão do apoio. O apoio que a gente dá, o apoio que a gente recebe. E muitas vezes aquela dinâmica que há de não querermos receber apoio, não querermos pedir apoio. Nossa, e para a mudança da alimentação, o apoio é extremamente importante. Que é uma das barreiras mais difíceis para as pessoas, é quando elas não têm apoio em casa, né? E por isso que a rede social hoje em dia é muito importante, porque as pessoas conseguem apoio fora do seu núcleo, do que é da sua realidade, né? Que é realmente muito difícil se você não tem apoio. Exatamente. Portanto, o aprender a dar, o aprender a receber, a aceitar, porque muitas vezes querem nos dar apoio e nós não aceitamos. Estou rindo aqui, nem sei porquê, né? E respeitar também isso no outro. Chegamos depois então à autoimagem. Todos nós precisamos, é essencial termos uma autoimagem positiva. É isso que nos vai catalisar, que nos vai levar para a frente, a forma como, às vezes nem tanto a forma como os outros nos veem, mas a forma como nós achamos que os outros nos veem, porque nos vemos daquela maneira. E que muitas vezes nos leva a não avançar, a entrar em melancolia, em tristeza. Passamos depois pelo reconhecimento, pelo descobrir o nosso santuário interno, o nosso cantinho. Passar depois também para reconhecer a luz no outro, também o santuário do outro. A penúltima, que não é fácil, que é a humildade. E por fim chegamos à liberdade de ser quem somos. Já percorremos o caminho das pedras todo, já levamos os pés em sangue. E que essa palavra humildade, ela é usada em tantos diferentes contextos, né? Como se fosse uma pessoa que não pode ter muita coisa, ou que não faz... Enfim, tem muitos contextos de humildade que me causam confusão. E eu gostaria que você me falasse um pouco melhor o que seria humildade. Humildade não é subserviência. Humildade não é ser pobrezinho. Humildade não é dizer, ai não, eu não quero isto, porque, enfim, não é correto. Não, humildade é nós sabermos, lá está, aceitarmos, aceitar o outro, respeitar. Essencialmente tem muito a ver com respeito. E criar, então, realmente uma relação de que eu não sou mais que ninguém e ninguém é mais que eu. Eu não estou acima de ninguém, eu estou em pé de igualdade. E como tal, eu vou ouvir o que o outro tem para me dizer e vou tirar as minhas ilações. Agora, não vou criticar, não vou humilhar, não. Vou ter, na minha humildade, a aceitação de ouvir o outro. Muito bom mesmo. Realmente é um lugar onde a gente tem que realmente reavaliar muitas coisas, né? Isso faz parte da jornada da viagem que você trabalha. Sim. E por último, a liberdade é quando a gente chega lá na autoestima. E já se sente livre para encarar a nossa vida e o mundo sem tantos pesos, sem tantos grilhões. Porque realmente a vida
A vida, quando a gente está com uma autoestima muito baixa, é uma prisão, né? É realmente uma prisão. Quando a gente fica o tempo todo preso ao que o outro acha, o que a gente acha sobre nós mesmos que não são verdades. E muitas prisões que são desnecessárias, que nos bloqueiam, que nos limitam. Exatamente. E com a liberdade vem a responsabilidade, que é também, como sabes, muito o que nos traz todo este processo do rebirthing, que é a responsabilização, a nossa responsabilização, a não vitimização, o tomarmos realmente nas mãos a É muito responsabilidade da profundo, nossa vida e das maravilhoso consequências. também Estamos isso. mesmo em cima da Pois hora. é. Estamos em cima da hora e temos uma pergunta aqui da Mari. Como fazer para entrar no programa da viagem? Sim, a viagem é um programa online, uma vez por semana, são 10 semanas. Vou agora lançar uma nova edição, agora no início de junho. Portanto, podem mandar-me, podem deixar os vossos contactos, que no final responderei com toda a informação. E também na minha página, Maria João Meira, terapeuta de rebirthing, poderão encontrar lá a informação. Não está ainda hoje, mas estará a partir da manhã. É muito interessante, né, que você fazendo esse programa online, todas as pessoas hoje são convidadas a Sim. ter esse acesso a desenvolver essa autoestima, né? Agora, de todos os lugares, a gente está aqui com pessoas do Brasil, com pessoas de Portugal, de qualquer lugar do mundo, elas podem acessar essa ferramenta, né? Essa viagem, fazer essa viagem com você. É muito São bom mesmo. bem-vindos, bem-vindos a bordo. Muito bom. E então acho que a gente tem que encerrar, porque a gente já está chegando próximo de 1 hora, né? E a gente tem muita coisa que a gente poderia estar falando aqui. Sobre a mudança da transição alimentar, eu sei que, né, como vocês viram, são etapas que, se você não tiver uma ferramenta, um autoconhecimento, ou tiver um preparo para fazer ela, muitas pessoas param ali naquela estratégia cognitiva da segunda etapa, né? Quando você leva um choque, você sente algo desconfortável e começa a usar vários mecanismos mentais para poder ficar no mesmo lugar. Eu, aos 13 anos de idade, fiz isso. Meu primeiro momento da segunda etapa aconteceu aos 13 anos de idade. Eu assisti um documentário mostrando a verdade nua e crua sobre como é a exploração animal pela nossa sociedade e fiquei em choque. Acho que fiquei vegetariana por 3 meses. E aí os mecanismos estratégicos e cognitivos começaram a atuar. Consegui encontrar justificativas, consegui aliviar o meu desconforto e seguir minha vida até quase aos 29 anos. Né? Então, se você já tem esse conhecimento do que está acontecendo dentro de você e o que a sua mente está fazendo com você, você consegue driblar mesmo, saber, não, e por que eu estou fazendo isso? De onde está vindo essa justificativa? Então, eu sei que o processo de mudança de alimentação não é tão simples assim. Né? Eu tinha o costume de dizer que tinha sido fácil para mim, mas é só porque eu sabia cozinhar e sabia ter opções de alimentação, mas eu nunca tinha realmente parado para conhecer a dor que eu tinha sentido nos momentos dos meus conflitos sociais. Eu nunca tinha nem reconhecido minha dor. Eu fingi que ela não existia. Então, assim, sim, pode ser doloroso para algumas pessoas, mas não precisa ser. O que eu quero convidar as pessoas, se elas têm esse interesse, não precisa desejar ser vegano, né? Quer começar a fazer um processo de mudar a alimentação, retirar os produtos de origem animal. Eu tenho um acompanhamento de mentoria, né, que vai trabalhar autoconhecimento, vai trabalhar as emoções, vamos trabalhar a informação, vamos trabalhar a habilidade culinária e muito mais outras coisas que sejam dificuldades das pessoas para que elas consigam fazer. Né? O meu objetivo é conseguir fazer com que elas realmente cheguem onde elas desejam e de forma suave. Então, também podem me procurar no Facebook, no Instagram, no meu site. Também, a Ciência Vega também tem um site. Tá? Tem e-books para poder comprar também, com informação, receitinha. E é isso. Aí, só entrar em contato. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre esse bate-papo, sobre querer saber mais de autoconhecimento, acho que as duas estão disponíveis para conversar, né? Para falar mais sobre isso. Qualquer mudança de perspectiva sobre alguma coisa que cause dúvida, pode falar com a gente. Ver se tem alguma coisa aqui que alguém está falando.
Luísa, haverá outros encontros? Vamos fazer outros encontros, né? A gente ainda não tem data. E a Marinélia está perguntando qual é o nome do meu e-book. Eu tenho um e-book falando sobre a consciência alimentar, que é alimentar a vida, né? Como a gente está se alimentando hoje, no mundo moderno, da forma como a gente está, e como isso está impactando e destruindo a vida dentro do nosso organismo e no nosso planeta. Né? Esse e-book, por enquanto, é focado em mulheres grávidas, mas traz uma nova consciência, de qualquer forma, para todas as pessoas. Muitos outros e-books estão vindo. Tá bom? É só entrar em contato comigo e a gente conversa mais. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui os comentários das pessoas que já passaram. A Maria está falando que está presa na segunda etapa. Essa etapa, você está vendo que eu fiquei dos 13 anos até os 29 anos. É uma etapa que a gente pode ficar bastante tempo, sim. Mas, com consciência, a gente vai trabalhando essas estratégias. Essas estratégias acontecem de forma automática, né? Elas não têm... A gente não tem noção que está fazendo essa historinha dentro da nossa mente. A mente, Luísa. A mente, muito, 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 muito. É verdade. Bom, qualquer coisa que queiram saber mais, podem entrar em contato e aguardem as nossas próximas lives, né? Sinto muito pela confusão do início, a gente está aprendendo, a próxima a gente vai já começar de boa. Muito obrigada, Maria João, por ter aceitado esse convite. Obrigada, Luísa. Prazer ter você aqui comigo. Para mim é muito fácil conversar esse assunto com você. É uma delícia, está sendo uma companheira aqui em Portugal, para mim, muito importante. Estou muito grata mesmo por você estar aqui hoje conversando esse assunto, trazendo essa consciência para as pessoas. Muitíssimo obrigada. E a gente Adorei, Luísa. aguarda você para uma próxima live. Muito obrigada a todos. Opa. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente. Um beijo, um beijo. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.